Meus queridos irmãos e irmãs, nessa oitava de Páscoa, as aparições de Nosso Senhor a cada dia nos mostram uma faceta diferente daquilo que é a nossa fé. O Evangelho de ontem, como o Evangelho de hoje, insiste em apresentar Jesus como a chave de leitura das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Nós lemos que, no Evangelho de ontem, Jesus colocou claramente para os discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, iniciando por Moisés e pelos profetas, Jesus começou a explicar para eles o que aqui deveria acontecer. Começou a explicar as Escrituras, todas as passagens da Escritura que falavam a respeito deles. Então, aqui nós vemos algo impressionante. Os judeus ainda hoje leem as mesmas Escrituras, mas não encontram Jesus lá. Por quê? Porque no Antigo Testamento, no Gênesis, no Êxodo, e os demais livros do Antigo Testamento, Jesus está lá, mas como que coberto por um véu. Então, o Evangelho de hoje, os discípulos de Emaús, eles voltam para Jerusalém, falam que Jesus apareceu no caminho, descobrem que Jesus já tinha aparecido também a Simão Pedro, e então, enquanto eles estão contando isso, Jesus aparece mais uma vez. E Jesus aparecendo mais uma vez, dá a eles a chave de leitura, ou seja, são essas coisas que falei. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos, está falando da igreja, está falando de mim, está falando de você. Jesus abriu a inteligência para entenderem as Escrituras e enxergar Jesus. Vou dar alguns exemplos. Vocês pegam o Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, ele cita um versículo de Isaías que diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Mas se você for lá, no profeta Isaías, você não vai ver Jesus explicitamente assim. Sabe por quê? Porque o que está escrito lá no profeta Isaías é que o rei casou-se com uma jovem. A palavra moça, em português, ela tem uma dupla conotação. Moça quer dizer uma mulher jovem, mas moça quer dizer também uma mulher virgem, não é isso? Então, a mesma coisa aqui acontece no hebraico original. Uma moça conceberá e dará à luz a um filho. Quem que era essa moça? Era aquela que daria à luz ao herdeiro do rei. Era uma gravidez normal. Isaías está falando de uma gravidez normal que aconteceu lá com o rei no Antigo Testamento. Se você for pegar o sentido literal do que está escrito lá, não se fala minimamente nem de virgem, nem de Jesus, no sentido literal. Mas Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Entre esses discípulos aqui está Mateus. Mateus estava aqui, na hora que Jesus abriu a inteligência deles. E Mateus, lendo o Antigo Testamento, encontra aquele versículo, uma moça concebeu. Olha, aconteceu, a Virgem Maria é a moça.
conceberá e dará à luz a um filho. Uma virgem conceberá e dará à luz ao filho. Fantástico! Era Jesus aqui, olha aí. Está entendendo? Mas não era óbvio que era Jesus. Por quê? Porque existe um sentido literal que se refere ao rei da época de Isaías e à sua esposa, jovem, com a qual ele tinha casado, e um sentido espiritual que nos fala de Jesus. Vou dar outro exemplo. Deus criou Adão. E enquanto Adão dormia, do lado de Adão, do costado de Adão, da costela de Adão, Deus cria Eva. Jesus abre a inteligência dos discípulos. E de repente que nós vemos que Jesus morreu na cruz. É Adão que dorme. E do lado de Adão, da costela de Adão, ou seja, do lado transpassado e perfurado do novo Adão, Jesus, nasce a igreja. É ali que jorra sangue e água. Quando Deus criou Adão e Eva lá atrás, já estava falando de Jesus. Mas se você for ver ao pé da letra, não está falando de Jesus, mas está falando porque Jesus abriu a inteligência para que no Antigo Testamento nós consigamos enxergar Jesus em tudo. Aí Adão e Eva vão e pecam. Tem uma árvore, tem um fruto. Aí a igreja, ali entrou a perdição por uma mulher. A salvação vai entrar por uma mulher, Maria. Tem uma árvore, a árvore da cruz é por onde vai entrar a salvação. E a igreja então consegue ver Jesus e a salvação de Jesus em todas as passagens do Antigo Testamento. Lá pelas tantas, acontece o episódio de Noé, onde a humanidade é salva numa arca. A arca era feita de madeira. É a cruz de Cristo que nos salva no meio do dilúvio. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para enxergar que as Escrituras falavam dele, mas ninguém enxergava. Jesus é a chave de leitura de todo o Antigo Testamento. Quando Davi canta, é Jesus quem canta. Quando Davi vence o leão que vem contra as ovelhas, é Jesus quem vence o leão que vem contra as ovelhas. Quando Salomão exerce a sabedoria, é Jesus que é sábio. E assim por diante. Em todas as páginas do Antigo Testamento, nós cristãos enxergamos Jesus. Não está lá no sentido literal. Se você for pegar o resumo que Jesus faz aqui nesse evangelho, ele diz assim: está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas disso. Onde está escrito que o Cristo sofrerá? Resposta: em lugar nenhum. Resposta: e em todos os lugares. Porque quando você vai e lê o cântico do servo sofredor, por exemplo, você vê o Cristo profetizado na sua cruz. Mas o cântico do servo sofredor não diz respeito ao Messias. O servo sofredor é um personagem que nós não sabemos historicamente a quem ele se refere. Provavelmente se refere ao profeta rejeitado.
Em todo o Antigo Testamento, todas as páginas do Antigo Testamento falam de Jesus. E Jesus é a chave de leitura. Quando nós encontramos no livro do Apocalipse, um livro lacrado, que ninguém consegue abrir, e o evangelista começa a chorar, porque ninguém foi digno de abrir esse livro, aparece então o Cordeiro imolado, mas de pé, Jesus ressuscitado, e é Ele quem abre o livro, é Ele quem revela o mistério desse livro. Por isso, nas nossas leituras, nossas meditações, nossas orações a respeito das passagens do Antigo Testamento, principalmente quando nós lemos o principal de todos os livros do Antigo Testamento, que é o livro dos Salmos, nós precisamos encontrar Jesus em cada uma dessas passagens. Vejam, nós cristãos católicos consideramos como o principal livro do Antigo Testamento o livro dos Salmos, porque ele fala de tudo. Ele é o maior em extensão, porque nenhum outro livro tem 150 capítulos. Ele é o maior em abundância e riqueza de conteúdo, e ele é o maior porque é aquele que é mais apto para alimentar a nossa vida espiritual. Tanto que havia um costume, que infelizmente nos últimos anos desapareceu, que se editava o Novo Testamento com o livro dos Salmos. Ao invés de você comprar a Bíblia inteira, que é volumosa, a igreja colocava na mão dos fiéis o Novo Testamento, que é mais fácil de entender, e para não ficar sem o Antigo Testamento, se colocava lá o livro dos Salmos. Pronto, aí você já tem tudo. Você tem um resumo muito bom do Antigo Testamento, onde você facilmente encontra Jesus. Jesus que reza. Jesus que é o próprio Davi que reza. E que nos dá, pelo livro dos Salmos, a palavra de Deus que se fez carne, ou seja, não sabendo o homem como falar com Deus, Deus escreveu um livro inteiro, ensinando o homem como ele deveria falar com Deus. O livro dos Salmos. Então, meus queridos, vamos, a partir da liturgia de hoje, aprender isso, que é uma realidade que a igreja já sabe há 2000 anos. É Jesus a chave das Escrituras.